aqui tudo que Deus tem para derramar sobre as nossas vidas. Amém? Vamos lá, Lucas capítulo 1. A partir do verso de número 26, lemos assim. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, tudo aquilo que o Senhor sonhou sobre nós para essa noite venha se cumprir nas nossas vidas. A tua palavra foi lida, meu Pai, e eu peço que agora ela seja compreendida plenamente e aplicada nas nossas vidas de tal maneira que tudo aquilo que está no teu coração para nosso ensino, edificação, cura, transformação, venha se cumprir, meu Pai. Que promessas venham ser resgatadas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse é um dos textos conhecidos do Natal. É o momento em que o anjo Gabriel anuncia a Maria que ela vai ser a mãe do nosso Salvador. E meus irmãos, eu amo muito a irmã Maria. Eu acho que a gente vai se dar muito bem lá no céu. O povo evangélico, o povo de tradição protestante, não tem por costume, por doutrina, por teologia, orar para Maria, acender vela para Maria, dizer que ela foi imaculada, ou assunto aos céus, ou qualquer coisa que a Bíblia não diga a respeito dela. Mas nós amamos muito e temos na figura de Maria um exemplo para as nossas vidas em muitos momentos nas Escrituras, e podemos muito aprender com ela. Eu entendo, meus irmãos, que Maria não foi uma pessoa qualquer.
não foi uma pessoa normal. Eu olho para detalhes nesse texto e eu percebo da maneira como ela reage até diante do sobrenatural, que era uma pessoa muito interessante. Porque imagina você a cena, você está de boa lá na sua casa, e do nada, sem mais nem menos, aparece ninguém mais, ninguém menos que o anjo Gabriel. E aí chega com a saudação. É claro que você ficaria com medo, qualquer pessoa iria se assustar com a cena daquela, porque não é um homem qualquer aparecendo ali. Aliás, uma aparição já seria uma coisa fora do normal, né? O anjo Gabriel aparece diante dela. E ao mesmo tempo que ela está atemorizada com aquilo, meio que apavorada com aquilo que está acontecendo, o texto diz para a gente que ela está raciocinando na saudação que foi feita. Vocês perceberam isso? Ela não está paralisada de medo, ela não está apavorada querendo sair, ela está ali assustada com aquilo, mas ela está pensando o que significa essa saudação. E aí o anjo chega e dá aquela tranquilizada básica, não fica com medo, e explica para ela o que vai acontecer. E começa ali a dizer várias coisas, e o texto vai dizer que, vai mostrar para a gente, né, que Maria está atenta o tempo todo e faz pergunta, inclusive, a gente vai ver isso mais ali para frente. Ela fala que, ele fala para ela que simplesmente o Messias, que ela, como todo bom judeu de sua época, tanto estava aguardando, seria colocado dentro do ventre dela. E aí o anjo vai contando várias coisas e diz, olha, sua parenta, que inclusive já é idosa, acabou de engravidar. E ele diz uma coisa que eu queria que a gente repetisse para memorização nessa noite. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Vamos repetir isso. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. A mensagem de hoje, a gente vai passear um pouquinho em algumas coisas que acontecem nesse texto, mas o nosso foco são as promessas de Deus. Existe uma promessa de Deus, desde o Jardim do Éden, feita para o ser humano, a se cumprir naqueles dias. E existem várias promessas de Deus que a gente tem para a nossa vida de uma maneira geral. Existem promessas que são grandiosas e têm proporções cósmicas, universais, como o nascimento do próprio Jesus. Essas promessas, meus irmãos, elas vão acontecer. Independente de qualquer coisa, Deus falou que vai se cumprir, está escrito na Bíblia. Você pode ter certeza, como todas as outras se cumpriram, isso também vai se cumprir. E às vezes as pessoas começam a se perguntar sobre a liberdade humana e como é que isso fica diante dessas coisas que já estão pré-determinadas. Irmãos, ao mesmo tempo que nós temos liberdade, existem coisas que não podem ser mudadas. Eu gosto de pensar na história da humanidade como um grande rio correndo. Imagina um rio nessa época de cheia, que ele parece lento, mas poderoso, arrastando tudo. Imagina você pegar uma pedra com toda a sua força e jogar com força no meio desse rio. Imagina que essa pedra é a sua vida, as suas escolhas, as suas decisões. Vai espirrar água, vai fazer ondinha ao redor, dependendo do tamanho da pedra, da força que você jogar, mas não muda nada no rio. O rio vai continuar descendo em direção ao mar. E assim é o agir de Deus. Tem coisas que você vai fazer, que você vai decidir, que você vai escolher para o bem ou para o mal. Isso vai fazer alguma coisa relacionada à sua vida. Mas aquilo que Deus disse que vai cumprir, com relação ao macro, ao universal, ao histórico da própria humanidade, tenha certeza, não vai cair uma vírgula sequer. Tudo vai se cumprir. Mas existe um outro nível de promessas de Deus, que são aquelas que dizem respeito à nossa existência particularmente. Existem promessas, por exemplo, que estão registradas na Bíblia, milhares delas na Bíblia. E essas promessas, meus irmãos, que têm a ver com a nossa vida especificamente, a maior parte delas tem a ver com algo que diz respeito à contrapartida que nós damos. Como nós reagimos àquilo que Deus já disse a nosso respeito. Um exemplo aí, o Salmo 1, que é bastante conhecido,
que traz promessas poderosas, por exemplo, tudo quanto fizer prosperará. Você quer isso para a sua vida? Qualquer coisa que você for fazer na sua vida, vai dar certo. Para que isso se cumpra na sua vida, você precisa olhar a promessa inteira. O que isso tem a ver com você? Que resposta você precisa dar a isso? Essa promessa é para aquele que tem prazer na lei do Senhor. Você já chegou nesse nível? De não ler a Bíblia por obrigação, mas porque você gosta do negócio? Porque você tem prazer na lei do Senhor? E não para por aí. Você tem prazer e medita, coisa que a nossa cultura não está acostumada a fazer. Medita de dia e de noite. A pessoa tem prazer na lei do Senhor, medita na lei do Senhor de dia e de noite. É só correr para o abraço. Já deu certo. Tudo quanto fizer prosperará. Promessas específicas sobre a nossa vida tem a ver com atitudes nossas e coisas que a gente faz em resposta àquilo que Deus diz a nosso respeito. Além dessas promessas bíblicas, eu quero que você entenda que nós temos à nossa disposição, no nosso relacionamento pessoal e direto com o próprio Deus, promessas extremamente personalizadas. O Salmo 1, irmão Alonso, é para todo mundo que quiser seguir, mas tem coisa que é só para o Alonso. Existem promessas que a gente recebe de Deus ao longo da vida no nosso relacionamento com Ele. Domingo eu tive uma reunião com o Ministério de Louvor e eu estava compartilhando uma experiência com eles. Em um determinado momento a gente entrou ali no assunto, que eu estava num congresso lá da igreja do apóstolo Luiz Hermínio. E num desses momentos assim de chapação mesmo, a gente chorando, atendendo o apelo, aquele monte de gente lá na frente. Acho que era um congresso de pastores esse. Chegou um irmão cabeludão, barbudo, era o guitarrista lá, me deu um abraço, começou a orar comigo, parou, olhou na minha cara e falou assim: você vai ser usado como uma voz de unidade lá na sua região. E falou algumas outras coisas específicas. E eu voltei para casa conferindo essas coisas no meu coração, igual Maria, sabe? E coisas foram acontecendo de lá para cá, que de repente pessoas que não tinham nenhuma noção disso, eu me lembro o pastor Jones, muito antes de ser membro dessa igreja, estava aqui num evento relacionado à profecia que estava acontecendo, e uma porção de coisa acontecendo, no final ele chegou para mim e entregou uma palavra específica que diz respeito à nossa igreja, relacionada à influência com relação às outras. E eu guardei aquilo no meu coração. E eu saí daqui naquele dia, a gente juntou uma caravana aqui, né? E fomos lá para a igreja do pastor Ivan. Era um culto misturado com ensino, vigília para orar a respeito dos 5 ministérios. E lá Deus falou comigo a mesma coisa. E aí eu vou subir um monte um dia, estou orando por Nova Almeida, e Deus vira e fala especificamente e diretamente comigo. Coisas relacionadas a isso, só que agora um passo a mais. E aí, meus irmãos, eu vou para a cabana, chega lá, acontece um negócio comigo que Deus está falando a mesma coisa. Eu teria que ser burro para dizer que não tem uma promessa de Deus na minha vida, nessa área específica, relacionado às outras igrejas, aos colegas pastores. Hoje eu estou lá para começar o meu momento de oração, batem no meu portão. Aí eu vou lá ver um pastor do bairro, que foi para lá para orar comigo, para orar com a gente. Muito tempo que eu não vejo, e o pastor vira para mim e fala assim: pastor Clériston, eu estou aqui há não sei quantos anos, ele conhece a Jennifer quando a Jennifer era novinha. Eu estou aqui há tantos anos no bairro, a única igreja que eu fui sem ser a minha foi a sua. Você vai ser uma voz de unidade no meio dos pastores. Existem promessas que elas são específicas sobre cada um de nós. E a gente olha para trás na história. Eu falei aqui no meio do culto, quando eu cantei aquela música de composição minha, que eu trabalhei durante um tempo com o ministério itinerante. Você sabe o que eu fazia? Eu formava líderes de outras igrejas
para fazer aquilo que eu fazia na minha igreja, eu espalhava isso pelo Brasil, dava curso por aí afora. Eu olho para a minha história e já vejo que Deus me usava nesse sentido de relacionamento entre o povo de Deus. E eu nunca fazia ideia, mas existem promessas que são específicas. E eu quero que você comece a pensar agora na sua vida. E talvez Deus já tenha te falado, talvez você já saiba. Mas pergunta para Deus agora sobre promessas específicas de Deus. Você vai entender o que isso tem a ver com o texto. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Pensou? Deus convergiu em Maria uma promessa cósmica, universal, do cumprimento daquilo que era mais importante para a humanidade, que era a vinda do nosso Senhor, com promessas específicas sobre a vida dela. Será que a gente pode aprender alguma coisa com isso? Será? Quando o anjo fala todas aquelas coisas, Maria dá uma resposta para o anjo. E essa resposta mostra para a gente como é que a gente deve se posicionar diante daquilo que é promessa de Deus nas nossas vidas. O que Maria responde ao anjo é uma resposta de submissão. Vamos ler a fala dela aqui no texto. Está aqui no versículo de número 38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor. Você pode repetir isso? Aqui está o servo do Senhor. Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Isso é um ato de submissão à vontade de Deus, meus irmãos. É você entender a promessa de Deus e poder virar e falar assim: eu estou aqui, que se cumpra em mim. É a sua contrapartida, é aquilo que você faz de se render diante do Senhor. E eu quero que você pense bem a respeito disso, antes de dar essa resposta com todo o seu coração ao Senhor. Porque quando a gente fala em promessas de Deus, muitas igrejas, quando tocam nesse assunto de promessas de nível pessoal, instigam o que há de pior no ser humano, o que há de mais ambicioso, sabe? De querer puxar o tapete dos outros, de querer bênçãos materiais acima de qualquer coisa. Olha, promessas de Deus podem estar relacionadas a isso. Sim, de você receber coisas para esse mundo, não tem problema com relação a isso. Mas a gente precisa entender uma coisa: não é sobre nós, é sobre Ele. Não tem a ver com a gente se dar bem na vida. Não tem a ver com a gente viver aquilo que a gente quer. Tem a ver com o plano dEle. Tem a ver com aquilo que Ele sonhou ao nosso respeito para cumprir aquilo que é a vontade dEle. E, meus irmãos, isso é uma coisa que muitas vezes vai trazer dor. Você pensa que Maria, atenta como estava, porque ela estava pensando na saudação do anjo. Depois ela virou e fez a pergunta para o anjo: mas como assim? Ela estava lúcida o tempo todo. Ela não estava ali num êxtase, qualquer coisa desse tipo. Havia grande lucidez. E ela perguntando, coisa por coisa: como assim, se eu ainda não tenho marido, eu ainda sou virgem, como é que eu vou engravidar? E o anjo vai lá e responde para ela. Há em todo momento uma lucidez. Você acha que ela não parou e fez as contas? Como assim que eu vou aparecer grávida? Eu estou noiva, não tive nada com o meu marido, meu noivo, né? E de repente eu vou aparecer aqui de barriga. Você pensa que essa moça, inteligente, esperta como era, não fez as contas e viu que ela ia sofrer? Ela não fazia ideia, com certeza, de todo o sofrimento que estava ali às portas. Ela não fazia ideia do que ela ia passar na noite do parto. Ela não fazia ideia que o dragão ia tentar devorar ela e a criança no deserto. Ela não fazia ideia que uma porção de coisa ia acontecer, que a alma dela seria atravessada por uma espada no momento da crucificação, que ela ia ver o filho dela sumindo no meio das multidões e ela não conseguir ter acesso. Ela não fazia ideia de que ia ver o filho dela ressurreto, subindo aos céus. Nada disso. Mas você pode ter certeza, ela fez as contas.
ela sabia que ela ia passar um aperto. Ela sabia que ela seria julgada por uma sociedade como até hoje ela é. Até hoje tem gente dizendo que Maria aprontou, ou que foi violentada por um soldado romano e todo tipo de especulação maluca. Mas essa mulher, ao ver o anjo dizendo, ela vira e fala assim: está aqui a tua serva, que se cumpra em mim. Irmãos, quando Deus tem algo para fazer na vida da gente, a maior parte das vezes essas coisas não acontecem assim. Existe uma caminhada, existe um processo para isso. Eu vi recentemente uma irmã falando a respeito disso, comparando com a formação numa faculdade. É um momento de grande alegria você ter o seu diploma na mão. Mas antes do diploma tem uma coisa que é o TCC que você tem que fazer, a monografia, a dissertação, a tese, seja lá o que você tem que fazer. Irmãos, isso não é uma coisa gostosa, não. É horrível. Já passei por isso algumas vezes na minha vida. Embora seja interessante você buscar conhecimento, é um negócio árduo, com tempo exprimido, com recursos limitados, com você tendo que fazer uma porção de coisa, é dor. Mas para você chegar no resultado, o que acontece? Você tem que passar por isso. Ninguém gosta de fazer isso, mas você acha gostoso ter o diploma na mão. Quando a gente olha para a gravidez de Maria, uma das coisas que eu acho mais lindo é que a melhor figura profética para falar de promessas de Deus é a gestação, é a gravidez. Há um presente de Deus dentro dela. Há um bebê que um dia vai estar nos braços dela. Uma grande alegria. O Emanuel, daí a 9 meses, estaria nos seus braços. O próprio Deus conosco. Você olhar para a criancinha dormindo e pensar assim: ele é o Emanuel. O anjo falou que ele é o Emanuel, ele é o Messias, é o Deus conosco, é o Yeshua. É quem a gente estava orando há tanto tempo. Está aqui aquele bebê. Imagina o deslumbramento, mas meus irmãos, não foi de uma hora para outra. O anjo poderia ter falado assim: você vai ser a mãe, receba! Deus não precisava nem ter mandado Gabriel, mandava logo uma cegonha, já entregava o menino pronto. Mas foi uma gestação. Porque as promessas de Deus são assim. Eu acompanhei 3 lá em casa, 3 gestações. E meus irmãos, não é brincadeira. Eu vi um vídeo ontem, na verdade um áudio, de um garotinho que tinha acabado de ver o parto da própria mãe, né? A mãe parindo ele, cortando a barriga na cesárea e tirando ele. E ele viu aquilo e falou assim: mãe, isso é terrível. Ainda bem que é só para barriga de mãe, que não é de menino, porque senão ele já pensou na barriga dele, tadinho. Mal sabe ele o sofrimento que é uma gestação. É um tempo que não acaba mais, né? Tem grávida aqui nessa noite, temos algumas grávidas na igreja. É um tempo que parece que não acaba. A última gestação da Jennifer foi 9 meses de sofrimento, meus irmãos. A mulher não tem posição para dormir. A Jennifer não teve um enjoo no início da gestação, foi enjoo a gestação inteira. Achou que tinha perdido no início, aquela tensão toda, vai ser, não vai ser. Ai meu Deus, vai vir um ultrassom agora, vai mostrar se está perfeito, se não está, e passa mal, e nada para na barriga, e é dor nas costas, e é isso, e é aquilo, e é estresse emocional, é todo tipo de coisa, como é que aguenta? Porque tem uma promessa chegando, tem algo nascendo dentro de você. E aí você faz as contas, olha, vai ser difícil, eu vou passar por uma série de provas, eu vou passar por uma série de dificuldades, mas a promessa de Deus vai chegar na minha mão. O Emanuel vai vir. E assim é que funciona, meus irmãos, com as promessas. Você entende, você faz as contas, e com toda a consciência de que para você chegar lá, existe um processo. Vou levantar aqui, igual o pica-pau pedindo carona, né? A minha perna aqui. Quem lê, entenda. Existe um processo para chegar ao que Deus prometeu para mim. Existe um processo, pastor Osias.
para que você chegue ao que Deus prometeu para você. E eu viro para Deus e falo assim: o Senhor já me comprou, eu sou do Senhor, o Senhor pode me matar a hora que quiser, que se cumpra em mim o teu querer. Quiser quebrar à vontade, fica à vontade, porque eu estou aqui, que se cumpra em mim o teu querer. Eu sou propriedade exclusiva do meu Senhor. Porque eu sei que há luta, mas eu sei que Maria deve ter vivido grandes alegrias, como todo mundo que desfruta da promessa do Senhor. E aí, meus irmãos, quando ela acaba de dizer isso, o anjo, tipo assim, missão cumprida, some. E o que Maria faz? O texto diz que naqueles dias, Maria foi apressadamente ver a prima, porque o anjo falou que a prima estava grávida. A parenta, né? Estava grávida. E aí ela vai lá para a região montanhosa, chega na casa da parenta dela. E o que acontece? No momento que ela chega e dá uma saudação, dentro da barriga da tia Isabel, existia um bebê que existia uma promessa sobre ele, que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Pensa que promessa poderosa, meus irmãos. A gente tem que ficar aqui buscando ser cheio do Espírito Santo, né? Chapando, vem Espírito Santo, a gente se arrepende, a gente clama, a gente vai buscando santidade, vai buscando crescer e vai se enchendo do Espírito Santo. O neném não sabia nem falar ainda. Era, como diria o pastor Luciano Subirá, era um feto, mas já era um profeto, né? Um feto cheio do Espírito Santo. O feto, meus irmãos, ministrou na mãe. Na hora que Maria chegou e deu a salvação, o nenenzinho lá na barriga, deu aquela tremida, entrou no mistério. Aí a mulher entrou no mistério do lado de fora. E o texto diz que ela exclamou. E exclamar já significa gritar. E aí o texto diz que ela exclamou em alta voz. Ou seja, a mulher começou a gritar igual uma louca dentro de casa. E o Lucas, para retratar isso, usa essa redundância no texto, né, para poder dizer, ela gritou e gritou bem gritado. E ela começa a dizer algumas coisas interessantes a gente vê, porque a segunda coisa, para a gente, está aqui nesse texto. E exclamou, Isabel ficou possuída do Espírito Santo. E exclamou em alta voz, verso 42, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, terra. Brincadeira, não tenho terra não. Só para você entender que ela estava chapada mesmo aqui na glória. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Opa! Ela estava cheia do Espírito Santo mesmo. Agora ela já sabe até que Maria, irmãos, olha só, Maria, ela foi naqueles dias, acabou de receber a palavra do anjo e disse que foi apressadamente, não deu tempo nem de ter barriga aparecendo. E de repente, só dela chegar e dar uma saudação, mandar um shalom para Isabel, o que acontece? Ela, cheia do Espírito Santo, lança uma palavra profética. Quem está chegando aqui é a mãe do meu Salvador, do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. A primeira coisa é submissão, a segunda é crer. Ela vira para Maria e fala, bem-aventurada a que creu. Isso pode parecer uma coisa muito óbvia, mas eu preciso mastigar um pouquinho isso com você, porque quando a gente está naquela parte de prova para chegar à promessa, a gente começa a se questionar. A gente fica pensando, será que isso é promessa mesmo? Porque está tão difícil, e as coisas de Deus, será que são assim? E a gente começa a pensar um monte de coisa, quando a gente começa a fazer a conta das dificuldades, a gente começa a desacreditar daquilo que um dia a gente acreditou como sendo promessa de Deus específicas sobre a vida da gente. E a gente começa a deixar de crer. E talvez tenha alguém aqui nessa noite, ou nos acompanhando, assistindo esse vídeo, ou assistindo depois no canal no YouTube essa pregação, e se encontra exatamente nessa situação. Parou de crer.
Eu quero fazer algo com vocês nessa noite para resgatar a sua fé. Você que vem passando por dificuldades, você que vem enfrentando tanta tribulação que de repente pensa que as promessas de Deus são tão distantes que não vão se cumprir. Eu quero que você olhe para alguém que está do seu lado. Cruze o olhar e você vai liberar uma palavra sobre a vida dessa pessoa. Se você está assistindo esse vídeo sozinho, vou fazer igual eu faço com as crianças. Olhe aqui nos meus olhos azuis, porque eu vou falar para você. Quem está sozinho aí pode se achegar ou vira para trás, né? Você vai dizer assim, ó. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê. Deus está restaurando seus sonhos e a sua visão. Creia. Deus te trouxe a essa mensagem para que você voltasse a crer. Isabel, cheia do Espírito Santo, revelou para a gente uma característica da Maria, canalizando ali as promessas de Deus. Bem-aventurada que creu. E aí tem um porquê depois. Porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Você é feliz porque você creu. E porque você creu, serão cumpridas as palavras. Olha a contrapartida aí. Se você para de acreditar, você abandona o processo. E por mais difícil que esteja sendo, meus irmãos, por mais esquisito e nebuloso, por mais balançada que esteja a sua fé, a ponto de você falar, é impossível que isso ainda aconteça na minha vida. Eu quero que você abra os seus ouvidos e ouça a palavra de Deus, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Que essa palavra entre no seu coração. Aleluia! E aí o que Maria começa a fazer mediante essa palavra? Ela visualiza que algo sobrenatural acabou de acontecer. Deus testifica que ela não estava doidona tendo visão com o anjo. Que a outra lá recebeu a ministração do profeta, ficou cheia do Espírito Santo e profetizou tudo aquilo que já tinha sido dito. Você sabe o que ela faz? Ela começa a adorar. A minha alma engrandece ao Senhor. E ela começa ali a cantar. O famoso cântico de Maria, que lembra muito o cântico de Ana, lá do Antigo Testamento. Irmãos, isso é tremendo. Você sabe por quê? Porque a pessoa que crê, ela adora. Essa é a terceira coisa. E você sabe por que ela adora? Porque ela crê tanto que para ela já recebeu. Ela celebra antes de acontecer, porque para ela já aconteceu. É a grávida que está ali passando por momentos difíceis, mas ela sabe que daí um tempo, daí algumas semanas, porque grávida mede a vida em semanas, né? Você pergunta quantos meses tem o bebê, ela fala quantas semanas tem, você tem que ficar fazendo a conta. Ela sabe que daí a algumas semanas o neném vai estar no colo, a alegria, a promessa vai ter chegado. Então já celebra por antecipação. Imagina no início do jogo você já celebrar os gols que vão acontecer. Porque você sabe que o artilheiro do jogo da sua vida é Jesus que está lá na frente. E ele não erra um gol. É você correr junto, é você entrar no jogo, é você viver o processo. E aí você consegue se encher de gratidão e de alegria. Celebre a sua vitória antes dela acontecer, como expressão daquilo que você crê. Então vamos relembrar, é mensagem clássica dos 3 pontos, né? Ela se submeteu, ela creu e ela adorou. Se você quer se submeter a todo o plano de Deus, se coloca de pé como uma resposta a Ele.
E se você crê, adore a Ele nesse momento. Eu vou pegar o violão, não sei o que eu vou cantar ainda não, mas já comece a adorar. Traga à memória as promessas de Deus sobre a sua vida. Peça para Ele se revelando a você. Se você está vivo, tem coisas para se cumprirem na sua vida. E celebre a Ele.